Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 15 de maio de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos 3 sustentações. Algum advogado pede preferência? Delmário, o doutor Alex... Não, o doutor César chegou primeiro. Okay. Depois o doutor Alex. Ok. Então, nós vamos iniciar pelo doutor César, Electrolux. Doutor César, habilita a microfone e câmera, por favor. Electrolux, relatora doutora Mara. É um recurso de ofício, doutora Mara, é isso? Isso. Doutor César, o senhor abre mão do relatório, basta o resumo da acusação. Sim, basta o resumo da acusação. Bom dia a todos. Muito obrigado. Quem ainda não falei. Doutora Mara, um resumo, por favor. Pois não, deixa eu só pegar aqui. Bom, é um retorno de diligência determinado no último julgamento do recurso de ofício, determinado pela oitava Câmara, porque a acusação versa sobre creditamento indevido e tem origem no fato de que a autuada realizou 3 lançamentos de crédito de imposto no campo 57 das GIAs, indicando como origem o crédito referente a mandado de segurança. Então, foi notificado o requerente para esclarecer os depósitos que foram efetuados e depois a fiscalização para confirmar se esse depósito judicial tinha sido suficiente ou não, se estava correto, e agora retornam os autos com a confirmação de que houve a correlação dos depósitos efetuados com o valor dos créditos lançados em GIAs. Tá? Ok, doutor Mara, só um minutinho que deu um problema aqui no meu computador. Tá. Sumiu a tela. Eu estou ouvindo a senhora, mas o resto sumiu tudo. Voltou, agora sim. Muito bem, doutor César, por favor, o senhor tem tempo regulamentar. Bom dia novamente, obrigado a todos. Como antecipou a doutora Mara, a relatora, a acusação fiscal é sobre um creditamento indevido de ICMS lançado na GIA, e esses valores se referem a um mandado de segurança que foi impetrado pela recorrida para afastar a exigência do imposto durante o período da noventena, em função de uma revogação de um benefício fiscal, de uma redução de base de cálculo. Então, a contribuinte debitou o ICMS pelo valor integral e o valor da diferença correspondente à redução de base de cálculo foi lançada em outros créditos e foi objeto de depósitos judiciais. Durante o curso da fiscalização foram comprovados os depósitos, porém a fiscalização contactou a Procuradoria-Geral do Estado, que na época disse que não havia localizado os depósitos. Então, em função disso, foi lavrado o auto de infração para constituir o crédito referente a esses outros créditos lançados em GIA. Na impugnação, a recorrida novamente comprovou a realização dos depósitos, e esse foi o único motivo do auto de infração, né? O não terem sido comprovados os depósitos. A Delegacia de Julgamento, na primeira instância, julgou o auto improcedente, acatando a impugnação, e o recurso de ofício chegou ao Tribunal de Impostos e Taxas, e aí, nessa ocasião, a representação fiscal suscitou uma questão com relação aos valores dos créditos versus os valores dos depósitos, que não havia sido comprovada essa correlação entre os valores, a origem e a composição. Isso, a rigor, não era nem objeto do auto de infração. Mas aí o relator, na ocasião, que era o doutor Samuel, entendeu por precaução, converter o julgamento em diligência para que fosse demonstrada pela recorrida a origem
e a composição dos valores, já ressaltando ali durante a sessão de que essa era a única controvérsia, que essa correlação entre o mandado de segurança e os outros créditos já não era mais, já não tinha mais dúvida. Foi convertido em diligência, a recorrida apresentou os comprovantes solicitados, fez uma demonstração mês a mês, nota por nota, do valor da diferença, né, quanto que seria o valor do ICMS sem a redução de base de cálculo, quanto que seria o ICMS com a redução de base de cálculo, e essa diferença, nota a nota, somada ao final, deu exatamente o valor que foi depositado. Isso tem um valor referente ao ICMS próprio, um valor ao ICMS-ST devido para São Paulo. E após a diligência, a manifestação fiscal foi no sentido de que não tinha mais dúvida de que os valores estavam corretos. Então, diante disso, aparentemente não há mais controvérsia em relação aos valores. A diligência, o resultado dela foi, ao que parece, favorável à recorrida. Então, vou encerrar por aqui, só reiterando o pedido para cancelamento do auto de infração e seja mantida a decisão de origem, e eu fico à disposição para algum esclarecimento de fato. Obrigado. Muito obrigado, doutor César. Doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Representação fiscal, doutora Luciana? Não. Muito obrigado. Doutor Alexandre, algum Também não. questionamento? Muito obrigado. Doutor Paulo? Também não. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutora Mara, vamos ao voto. Meu voto é bem curto. Em que pese o parecer da douta representação fiscal, o recorrente comprovou a correlação dos depósitos efetuados com o valor dos créditos lançados em dias. Não houve qualquer oposição do autor do feito quanto a essa correlação. Também não houve qualquer oposição pela douta representação fiscal sobre a diligência realizada e pela demonstração realizada pelo recorrente, estando certo e evidente, portanto, que a recorrente tinha direito de creditar-se dos valores que discutia no MS preventivo, inclusive independentemente de ser ou não realizado o depósito. O depósito apenas servia para declarar os valores que estavam sendo depositados de forma a se questionada, comprovar que não poderia o débito ser exigido como creditamento indevido, dado que a tese estava sendo discutida judicialmente. Aliás, a suposta autorização para o creditamento nem seria necessária, posto que é ato discricionário do recorrente, que se for questionado, terá que comprovar o seu direito. E ele assim o fez. No máximo, poderia representar uma infração instrumental, mas jamais um crédito indevido, dado que comprovado o direito do recorrente a não efetuar o recolhimento do ICMS-ST no período da noventena. Desta forma, entendo que não há mais o que decidir nestes autos, dado que o trânsito em julgado da decisão do OMS, que tornou definitivo o direito da recorrente de não pagar o tributo durante a noventena, consolida o crédito realizado pela recorrente, dado que ele diminuiu a base de cálculo do débito que foi feito de maneira integral na GIA, portanto, o valor líquido a pagar estava correto e não foi questionado pelo fisco autuante. Por este motivo, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão quanto ao cancelamento do presente AIM. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Luciana, representação fiscal. Microfone. Nada, doutor Vilmar. Obrigada. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu acompanho a relatora. Muito obrigado, doutor Paulo. Também vou acompanhar a relatora. Muito obrigado. Eu também acompanho a relatora. Encerro debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento.
O empate está bem lento. Muito bem, agora sim. Muito bem, doutor César. Então, foi negado o provimento ao recurso de ofício. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, boa sessão. Muito obrigado. Próximo processo, pela ordem de chegada do patrono. Guardar o empate. Doutor Alex, por favor, habilite o microfone, câmera, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado. Vamos lá, o relator é o doutor Paulo Maceta, o autor é Carlos Vitor Baquiel Martins e companhia. Deixa eu registrar a sustentação oral. São várias acusações. Doutor Alex, o senhor abre mão do relatório? Abro. Pode ser o resumo das acusações? Doutor Paulo, por favor. Um resumo. Segundo só. Desculpa. São 3 infrações, né? A primeira de receber mercadoria sem a comprovação de recolhimento do imposto devido nas operações anteriores, por estarem as mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Só passando aqui rapidinho, porque as infrações são longas na descrição. O item 2 é deixar de pagar o ICMS devido por substituição tributária na condição de contribuinte substituído e responsável solidário pelo pagamento do imposto, por ter recebido mercadorias sem a comprovação de retenção e recolhimento do ICMS-ST nas operações anteriores por estarem desacompanhadas as mercadorias de documentação fiscal. E a terceira infração é o creditamento indevido de ICMS decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas reputadas inábeis para as operações supostamente emitidas por pessoas jurídicas abaixo, né? Tem a descrição. Só para aproveitar aqui que está no relato da infração, né? Que as empresas que emitiram a nota fazem parte de um esquema de sonegação maior, uma fraude fiscal estruturada, que envolve pelo menos outras 48 empresas de fachada, conforme extensamente detalhado no relatório de análise documental Operação Tokusatsu, resultado do trabalho conjunto da Secretaria da Fazenda e do Ministério Público. São essas 3 infrações, presidente. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. Eu queria só um detalhe, porque são 2 recursos ordinários, né? Um da autuada e um da solidária, que é a Carla Richelli Buzo. Eu não sei, o doutor... É isso que eu ia falar, doutor. Então, perfeito. Doutor Alex, o senhor só está representando o autuado, né? Exato. O solidário não, né? Não. Então, tá bom. Ok, então deixa eu gravar aqui. Gravar a sustentação oral. Muito bem. Doutor Alex, fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Bom, eu vou aqui ser bem objetivo no ponto mais intrigante da autuação, porque a maioria das operações era de produtos sujeitos a ST, não houve pelo cliente nenhum creditamento decorrente dessas operações, né? Inclusive, o cliente, ele suspeita de uma fraude interna, porque a empresa tem vários colaboradores, e, de repente, como as saídas eram feitas por caixa, né? A suspeita é de que alguém dentro da empresa conseguiu essas notas para gerar uma obrigação e um pagamento correspondente a elas. Então, foi isso que hoje a empresa está trabalhando administrativamente para tentar levantar, porque essas notas fiscais acabaram não gerando crédito para a empresa. Ocorre que, no decorrer da fiscalização, a empresa declarou que recebeu as mercadorias, mas das empresas emitentes das notas fiscais. E o agente fiscal, por meio disso, declarou que, confessando à empresa que a mercadoria ingressou, né, ela era responsável pelo pagamento da operação própria e do ST, como se fosse uma confissão. Mas uma confissão
ele aproveitou uma parte da confissão, né? A confissão da empresa foi que recebeu dessas empresas que emitiram notas, né? Por enquanto é isso. E no final das contas, ele achou que era prova suficiente para imputar uma operação com terceiros que não restou comprovado. Quem são os terceiros, se houve, se não houve, né? Então, mais a questão ela está atinente à prova utilizada para o lançamento. A gente discute a questão do lançamento como ato vinculado e também cita, inclusive, um julgado do TIT, né? Dizendo sobre os critérios mínimos para você constituir um tributo com base em provas ou indícios. Então, a parte que eu gostaria de chamar a atenção é essa. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, doutor Alex. Doutor Paulo, algum questionamento ao patrono? Não. Ok, muito obrigado. Então, doutor Amar, algum questionamento ao patrono? Muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Presidente. Muito obrigado. Doutora Luciana, representação fiscal? Não, presidente. Também não, muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Paulo, vamos ao voto? Vamos. Eu vou partir lá do meu voto, no item 16. O presente aí foi lavrado no contexto da Operação Tokusatsu, operação conjunta entre a Secretaria da Fazenda e o Ministério Público, cujo relatório de análise documental detalha as informações levantadas. Destaque-se que tal relatório é composto por documentos digitais e em papel apreendidos pelo Ministério Público no cumprimento dos mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Tokusatsu, e compartilhados com a Secretaria da Fazenda e Planejamento através da decisão judicial, bem como análise dos documentos. A alegação da autuada de cerceamento de defesa pela decisão ACO ter julgado o item em desacordo com os fundamentos de defesa não merece prosperar. Inicialmente, cabe destacar que a autuada só indica haver cerceamento de defesa no recurso ordinário, porém sem o detalhar, sendo que cita seu pedido de retificação de julgado em seu recurso ordinário, o qual conteria o detalhamento do cerceamento de defesa. Para evitar questionamentos de nulidade dessa decisão, passo a analisar o que foi alegado pela autuada como cerceamento de defesa e seu pedido de retificação de julgado. A suposta falta de análise de argumento defensório ocorreria pela falta da análise da alegação de que, quando da negativa do recebimento pela autuada, ela o fez sobre o contexto da acusação, qual seja, que tais mercadorias teriam entrado por operações realizadas com terceiros não identificados. Ocorre que a decisão ACO versou sobre tal argumento, não havendo o alegado cerceamento de defesa. Aqui eu transcrevo em 3 parágrafos da decisão de primeira instância em que ela passa sobre esse argumento. Eu vou acabar pulando, mas ela tratou desse assunto. A alegação da autuada de nulidade do AIM por falta de provas do item 1 e 2 não merece prosperar. Há diversas provas do AIM, sendo que o relatório de análise documental da Operação Tokusatsu é a mais robusta, sendo acompanhado pelo relato circunstanciado que detalha a autuação. As provas indicam o recebimento de mercadorias desacompanhadas do nosso fiscal hábito. Ao recebimento acarreta na infração do item 1. Já a atuação do item 2, falta de pagamento do ICMS-ST, é devida, pois a autuada é o contribuinte substituído e solidário em relação ao recolhimento do ICMS-ST. Assim, está correta a autuação, a qual está baseada em provas. A autuada alega sua boa-fé no creditamento das notas fiscais consideradas inidôneas. A boa-fé tem que ser analisada frente à súmula 509 do STJ. Então, deveria comprovar 3 requisitos: a comprovação da operação, a comprovação da conferência de situação cadastral no momento da operação e a comprovação dos pagamentos. Porém, a autuada não traz comprovação de nenhum dos 3 itens, alegando genericamente ter agido de boa-fé. Assim, não é possível acatar a alegação de boa-fé da autuada frente à falta de provas para tanto. Faço análise do recurso ordinário da responsável solidária, Carla Richelli Buso. As alegações da recorrente de que não foi responsável pela abertura das empresas indicadas, que não realizou a atividade contábil para as empresas, que as empresas foram abertas em cidade diversa de seu domicílio e região de atuação, que outros contadores informaram serem responsáveis pela contabilidade ou pela abertura das empresas que foram investigadas, e de que somente forneceria orientações contábeis para os outros 2 responsáveis solidários, Douglas Loureiro Júnior e Vitor Henrique Loureiro, não merecem prosperar. O relatório de análise documental da Operação Tokusatsu possui farto material probatório informando sobre a participação da responsável solidária na operação, a qual, conforme informado as folhas tais
e eu transcrevo aqui um trecho que eles vão passando item a item por qual foi a participação da Solidária. Eu vou pular esse trecho que é longo. Assim fica claro que a responsável solidária utilizou de meios para encobrir sua atuação nas operações, sendo que as alegações apresentadas não elidem o trabalho realizado pelo Ministério Público e Cefaz. A alegação da Solidária de que a Lei Ordinária Paulista que dispõe sobre solidariedade passiva seria inconstitucional também não merece prosperar. O artigo 28 da Lei 13.457 estabelece as hipóteses em que é permitido o afastamento de lei por inconstitucionalidade, os quais não ocorrem no caso em tela. Também não deve prosperar a alegação da Solidária de que os prints de conversa pelo WhatsApp seriam prova ilegal e deveriam ser retirados do processo. Certo é que os citados prints não são a prova em si, mas fazem parte de uma prova maior, que é o relatório de análise documental da Operação Tokusatsu, realizado pelo Ministério Público e Secretaria da Fazenda. Assim, não há como retirar parte de uma prova e o autuado não apresenta elementos para infirmar o relatório como um todo. A alegação da Solidária de que as multas têm valor confiscatório não merece prosperar, pois são baseadas em norma válida, vigente e eficaz. Também não merece prosperar a alegação da Solidária da limitação da taxa de juros à Selic. Fato é que, de acordo com o demonstrativo de débitos fiscais, os juros devidos têm incidência após a alteração do artigo 96 da Lei 6374/89, que limitou os juros da taxa Selic. Em outras palavras, os juros do presente aí já estão limitados pela taxa Selic. A alegação da Solidária de ilegalidade da inclusão dos juros na base de cálculo da multa também não merece prosperar, dado o disposto na súmula 13. Ante o exposto, conheço os recursos ordinários da autuada e da Solidária e nego o provimento a ambos os recursos. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Luciana, algum questionamento? Nenhum. Alguma observação? Obrigada. Muito Não, obrigado, obrigada. doutora Mara. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Alexandre? Não. Muito obrigado. Eu também acompanho o relator. Com isso, vamos encerrar o debate. O voto já está registrado. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Alex. Pois não. Então, foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Próximo processo. Eu sou o relator, Eletroredes. Um minutinho só, doutor. Doutor Felipe, por favor, habilite câmera e microfone. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Eu sou o relator. Posso fazer um resumo das acusações? Claro. Abrir mão do relatório, né? Sim. São duas acusações. A primeira é de crédito indevido, apropriado indevidamente, por inconsistência na escrituração do bloco G do CIAP, relativo ao CIAP. E a segunda também escrituração em desacordo com a legislação de regência, também por problemas do bloco G do CIAP. Doutor, fique à vontade. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos.
Eu vou tentar ser breve em relação a esse tema, porque a gente, inclusive, tem outros autos de infração sobre essa mesma temática aqui no TIT. O fato é que a gente está tratando aqui, então, de bens ativados em relação a 2017, e a gente tem um processo irmão a esse, que fala dos bens ativados em 2016, que também está em sede de recurso voluntário. Acontece que, em relação ao processo de 2016, foi possível a Elektro juntar, recentemente, foi no começo desse ano, um laudo da Ernst Young, que foi contratado exatamente para fazer essa apuração do creditamento em relação a 2016. Eu estou trazendo esse caso de 2016 porque ele, de fato, é um caso idêntico ao de 2017. As infrações, inclusive, são as mesmas, o relatório fiscal é basicamente o mesmo, as infrações são absolutamente as mesmas, o que diferencia são apenas os anos. Então, o que é que aconteceu lá nesse processo de 2016? Em sede de impugnação, nós não tivemos tempo hábil para juntar o relatório da Ernst, mas em sede de recurso voluntário a gente conseguiu. O processo ele está atualmente pendente de julgamento desse recurso voluntário, a gente espera essa conversão em diligência. E por que eu estou trazendo esse assunto para o processo 2017, que é este caso que hoje está sob julgamento? É que aqui a Ernst também está em fase final do seu laudo para fins de apuração e comprovação de que as infrações 1 e 2 elas não aconteceram e mais. A partir desse laudo que a gente deve, se for possível, naturalmente, juntar ainda em sede de processo administrativo, porque vai depender naturalmente do resultado deste julgamento, é que vai ser possível comprovar que, fazendo a reapuração, como deveria ter sido realizada lá em sede de autuação, fazendo a confrontação dos arquivos XML com o FD, com as notas fiscais, com os registros internos da companhia, seria possível, sim, comprovar a existência do crédito, ao contrário do que é mencionado no auto de infração, tanto este quanto lá, que fala sobre 2016, que faz uma amostragem considerando a impossibilidade de verificação da regularidade dos créditos. Há outros meios, há outros controles que a Elektro conseguiu disponibilizar e consegue, tanto é assim que a Ernst está finalizando o laudo em relação a este caso, que consegue comprovar isso. Tanto é assim que no processo de 2016, praticamente 90% da infração 1, que é a maior parte da infração aqui também mencionada nesse auto, que é exatamente o creditamento indevido de ICMS, que é a infração 1, lá no caso anterior, 2016, que ainda está pendente de julgamento, lá a Ernst conseguiu comprovar mais de 90% deste crédito fazendo esse cruzamento, XML com XML, que são milhares, com os arquivos FD, com as notas fiscais, com os controles internos. Então, eu estou trazendo tudo isso para este caso exatamente porque a gente está em fase final de realização do laudo, e aí é a razão pela qual a gente, desde a impugnação, pede a conversão do processo em diligência. Porque, atualmente, inclusive, nós temos uma data de fechamento do laudo, que é ainda para este mês de maio. Então, o pedido da Elektro, neste momento, é um pedido de conversão do processo em diligência, para que haja tempo hábil possível, e aí é um tempo que, infelizmente, ele demorou muito mais do que a gente esperava, porque a gente já está em sede de recurso voluntário, em sede de julgamento, mas é um pedido para que a verdade material e aí o laudo possa contribuir, inclusive com a análise ou a reanálise que a própria auditoria fiscal pode fazer em sede de diligência fiscal, para que esse processo possa ser retomado e julgado devidamente. É um processo que comporta aí milhões de reais e que é muito perigoso que esse processo siga para a esfera judicial, sem que isso fique devidamente acertado na esfera administrativa. Isso é um risco não apenas para a Elektro, mas é um risco também para o Estado, do ponto de vista de honorários e por aí vai, e todas as demandas que existem no processo judicial, inclusive perícia. Então, para além do que é mencionado no nosso recurso voluntário, de que é possível sim fazer a reapuração com base em todos esses documentos que foram aqui mencionados, e aí, por consequência, o creditamento que a Elektro fez é um creditamento possível, viável e comprovável
via outros arquivos, a exemplo dos arquivos XML, EFD, notas fiscais e os próprios registros internos, que é o próprio material que a Ernest usa para fazer o laudo e que, infelizmente, a auditoria fiscal originária não realizou essa apuração de forma detalhada, porque, de fato, ela o faz de forma amostral, e aí entende, e aí, como resultado disso, indica apenas que é impossível comprovar esse crédito, é que se requer, em primeiro plano, a conversão do processo em diligência, e, em segundo plano, naturalmente, a anulação dessa autuação, já que é possível comprovar por outros meios que o crédito existe, que ele é rígido e que ele pode, sim, ser aproveitado pela companhia. Agradeço a atenção dos senhores e fico aqui à disposição. Muito obrigado, doutor. Eu sou o relator, eu não tenho questionamentos. Representação fiscal. Tem pedido de sustentação oral na parte do recurso de ofício. Já foi registrado. Doutora Luciana, por favor. O recurso de ofício, ele trata só dos juros, aplicação da súmula 10, não tenho nada a acrescentar. Perfeito. Algum questionamento ao patrono? Não, obrigada. Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Também não. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Obrigado. Doutor Paulo? Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Eu vou direto ao voto. Deixa eu já registrar para vocês, que facilita a vida. Tudo bem, vou direto ao voto, já está disponível, já havia antecipado para a Câmara. Bom, recorrem as partes, fazendo a pública e autuada. Doutor, travou, papá. Um minutinho, por favor. Agora sim, voltou a rodar, vamos lá. Recorre às partes fazendo a pública e autuada, a decisão a COCR julgou procedentes de itens 1 e 2 do AINS Urgel, porém adequou os juros à taxa Selic relativamente aos períodos anteriores a 1 de novembro de 2017. Vou ao julgamento do recurso e nego de provimento, ficando mantida a adequação dos juros à taxa Selic. Passo ao julgamento do recurso ordinário. Indefiro o pedido recursal de conversão do julgamento em diligência, abre aspas, tendo em vista a necessidade de imersão dos documentos contábeis, condições de processo, reservando-se o direito de apresentar laudo específico para esse processo, que está em fase de elaboração. Essa foi a alegação da autuada. E digo, trata-se de pedido com intuito meramente protelatório, vez que desde a fase de fiscalização, através da notificação número tal, faltou uma notificação aqui, né? Da notificação número tal, a autuada foi chamada a sanar as irregularidades de sua escrituração fiscal digital, EFD, especialmente quanto ao CIAP, e não o fez, deixando claro que não iria fazê-lo, conforme informado no termo circunstanciado que instruiu o AIN. Transcreva essa parte. Não bastasse isso, na diligência requerida, pretende a recorrente que se faça, abre aspas, a necessidade de imersão nos documentos contábeis fiscais constantes do processo, fecha aspas, o que é de todo deficiente, dado que a presente exigência fiscal decorre do fato de a autuada não ter escriturado seu CIAP em conformidade com a legislação de regência. Fato incontroverso nos autos, frise-se, conforme se verá adiante, razão pela qual a dita imersão dos
documentos constantes do processo, não tem como modificar a desconformidade da escrituração do SIAP da autuada. Acresce-se que a determinação de produção de novas provas, notadamente fora das oportunidades processuais, não é prerrogativa das partes. É ato discricionário do órgão julgador quando entender como necessário e conveniente para afirmar a sua convicção e proferir sua decisão no determinado caso concreto, sendo certo que quando o órgão julgador entender que os elementos constantes dos autos não são suficientes para afirmar o seu convencimento e decidir, não só poderá, mas deverá determinar ele as providências necessárias, dentre eles a produção de novas provas, para que possa apreciar a questão que lhe é posta de maneira isenta, justa e equânime. De outra feita, quando o órgão julgador entender que os elementos constantes dos autos já são suficientes para afirmar o seu convencimento, poderá ele proferir a decisão sem necessidade de dilação probatória, ainda que requerida pelas partes, o que não implicará qualquer tipo de cerceamento de defesa. Trata-se do princípio do livre convencimento do juiz na apreciação das provas. No caso concreto, entendo que as provas contidas nos autos são suficientes para afirmar o meu convencimento e proferir a decisão, não havendo necessidade de produção de outras. Não conheço das alegações recursais relativas à taxa Selic por perda de objeto, dado que tal pedido já foi atendido pela decisão ACO, cujo resultado foi confirmado no recurso de ofício acima. Por falta de interesse de agir e de legitimidade processual, não conheço da alegação recursal, no sentido de que a conduta descrita no item 1 se amoldaria às penalizações previstas nas alíneas C ou D do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que transcrevo. E digo, de onde se vê que as referidas alíneas C e D aplicam respectivamente a infrações de crédito indevido decorrentes de escrituração de documento fiscal inidôneo, a linha C, e de escrituração de documento que não corresponda à entrada de mercadoria no estabelecimento, a linha D, aspectos fáticos que em nada se amoldam à acusação imputada recorrente no item 1 do aí exordial, motivo porque não há reparo a fazer na capitulação da multa relativa ao item 1 sobre os fundamentos trazidos pelo recorrente. Ainda que assim não fosse, resta certo que a capitulação sugerida pela autuada nas alíneas C ou D agravaria a sua situação, porque a referida alínea J, que constou do AIM, estabelece multa correspondente a 100% do valor do crédito indevidamente escriturado, o que, regra geral, corresponde a 18% do valor da operação, ao passo que as multas previstas na linha C e D, sugeridas pela recorrente, correspondem, respectivamente, a 35% e 30% do valor indicado no documento comum da operação. Onde se vê que tal insurgência recursal é aparentemente teratológica, pois contraria a lógica, vez que a recorrente estaria a reclamar que se aumentasse o valor da multa que lhe é exigida. Diz-se que, ainda que houvesse a suscitado impropriedade na capitulação da multa, o que não há, não caberia à recorrente suscitá-la, sob os fundamentos que utilizou, vez que ausente seu interesse de agir e legitimidade processual para tal postulação contrária a si própria. No mais, conheço o recurso ordinário porque atendido seus pressupostos. Improcedente ao preliminar de nulidade integral do auto de infração por inobservância dos princípios da verdade material e do dever de fiscalização. Aqui também se trata de alegação com intuito protelatório, através da qual a recorrente busca fabricar artificialmente nulidade sabidamente inexistente, afrontando os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Conforme comprovado nos autos, o fisco apurou regularmente que a autuada faltou com o seu dever de escriturar regularmente o seu SIAP, fato incontroverso nesses autos, decorrendo daí as infrações a ela imputadas na exordial. O trabalho de apuração fiscal de que decorreu as exigências fiscais formuladas no AIM deu-se regularmente, não sendo detectado qualquer vício que o contamine ou o infirme, sendo certo que o AIM exordial foi regularmente lavrado, contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, o que está em consonância com o artigo 142 do CTN. Transcrevo
o artigo 34. Verifique-se também que as exigências formuladas no AI exordial estão descritas de maneira didática e objetiva, motivo de fato, seguida das devidas fundamentações legais, motivo de direito, essas coerentes com aquelas, tudo demonstrado em robusto conjunto probatório apto ao que se apresenta, não se detectando qualquer vício que macule as acusações fiscais, aliado ao fato de que a recorrente demonstrou tê-las compreendido integralmente, teve as oportunidades legais para exercer o direito ao contraditório, como de fato vem exercendo regularmente nesses autos, e não comprovou ter experimentado qualquer prejuízo para se contrapor a elas, operando-se, portanto, o aforismo "pas de nullité sans griffe", pois decretar-se nulidades e efetivos prejuízos à parte não atende à instrumentalidade do processo e afigura o estorvo, a utilidade e celeridade processual administrativa, comprometendo e muito o interesse social da justiça tributária. Quanto à alegação de que a recorrente identificou diversas outras nulidades do trabalho de fiscalização, fundamentando-as nas afirmações de que o CIAP, bloco GDFD, não é gerador de direito ao crédito sobre ativos, mas apenas seu controle, e que a suposta irregularidade do bloco GDFD não ocasiona a impossibilidade de fiscalização, por se confundirem com mérito, assim serão tratadas. Improcedente a alegação recursal de decadência parcial do lançamento tributário em relação aos fatos ocorridos entre fevereiro e novembro de 2017, em que a recorrente postula que a decadência seja contada pelo artigo 150, quarto do CTN. E digo, em atuações como a do item 1, este Tribunal de Impostos e Taxas já tem posição consolidada através da súmula 9 de 2017, que é vinculante no âmbito desse tribunal, no sentido de que as autuações originais de escrituração de créditos indevidos aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173.1 do CTN. No item 2, não se exige multa, não se exige imposto, exige-se apenas multa. É caso clássico de lançamento de ofício, portanto, também é aplicável 173.1 do CTN. E assim afasto a alegação de decadência. O item 1 faz referência a operações ocorridas no período tal, aí eu estou na parte da decadência, eu vou poupá-los da leitura. Sem razão recorrente, quando referindo-se ao item 1, alega a impossibilidade de afastamento do crédito de ICMS, oriundo de aquisição de bens componentes do ativo mobilizado, por supostos erros ou omissões constantes do sistema de escrituração fiscal da empresa. Não há controvérsia quanto ao fato de que a recorrente se apropriou dos créditos glosados no item 1 do AIM, assim como de que não escriturou regularmente seu CIAP, fatos esses por ela admitidos ao longo do seu recurso, como, por exemplo, quando alega que busca demonstrar que o crédito do ICMS decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado não está condicionado à escrituração do bloco G da FD, sendo que a existência de outros controles pode suprir essa obrigação e manter o direito ao crédito dos contribuintes. Entretanto, o exercício do direito ao crédito do imposto relativo à aquisição de bens destinados bem destinado ao ativo permanente é condicionado ao cumprimento, na forma e no conteúdo, dos requisitos previstos na legislação, onde se inclui a Portaria CAT 25 de 2001, e eu estou fazendo uma leitura mais rápida aqui, ok? A Portaria 147 de 2009, bem como a Juscinef 2 de abril de 2009. Pela oportunidade, convém trazer que, através do comunicado DEAT, série EFD, Escrituração Fiscal número 5 de 2010, a autuada foi oficialmente comunicada de que estava obrigada à escrituração fiscal digital, EFD. O referido comunicado DEAT decorreu especialmente da Portaria CAT 147 de 2009 e do ajuste CINIEF 2 também de 2009, que transcrevo. De onde se vê que o referido ajuste CINIEF 2 de 3 de abril de 2009 expressamente determina a obrigação de escrituração do CIAP e também expressamente veda aos contribuintes obrigados à EFD, caso da autuada, a escrituração do CIAP em discordância com as suas disposições.
A partir de tais razões, é certo que não socorre a recorrente alegar que a portaria CAT 25/2001 estaria vigente e permitiria que o bloco G pudesse ser substituído por outro documento, que contivesse, no mínimo, as mesmas informações. A portaria CAT 25/2001, regra geral, segue válida, vigente e eficaz, especialmente aos contribuintes não obrigados a FD. Porém, em relação aos contribuintes obrigados à FD, como é o caso da autuada, partes dela foram derrogadas pela legislação posterior, especialmente em decorrência do advento do ajuste CINEF 2 de 2009, da portaria CAT 147/2009, dada a incompatibilidade de seus mandamentos normativos, pela inteligência do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que transcreve. Isto posto, reitere-se que, incontroversamente, a autuada não escriturou o bloco GCAP da FD em conformidade com a legislação de regência, conforme didaticamente detalhado pela autoridade fiscal no item 8, folhas 19 e 23, do relatório circunstanciado, cujo texto fica incorporado ao presente, evitando-se repetições desnecessárias. Resultando daí, aqui eu vou ler trecho do próprio aí. A impossibilidade de correlação entre crédito efetuado a título de aquisições destinado ao ativo permanente e o suposto imposto anteriormente cobrado no documento fiscal de entrada, crédito tomado com base em documentos fiscais inábeis para tal fim, nota fiscal cancelada, nota fiscal destinada a terceiros, nota fiscal emitida há mais de 5 anos, nota fiscal não identificada ou inexistente. 3. Crédito tomado em relação ao item sequencial de nota fiscal inexistente no documento fiscal. 4. Item mercadoria destinada ao uso e consumo do estabelecimento. A impossibilidade de correlação entre crédito tomado e imposto cobrado anteriormente deve-se à forma inconsistente da escrituração do controle do CIAP, o bloco G, uma vez que não foram atendidas regras definidas no guia prático da escrituração fiscal, conforme ato COTEP número tal. Assim, os dados escriturados do bloco G dos arquivos da FD apresentam diversos vícios formais: chave de nota fiscal inexistente, item sequencial da nota fiscal inexistente no documento fiscal informado, impossibilidade de identificar a quantia parcela exata do ICMS destacado no item sequencial da nota fiscal, que foi apropriada aplicada em determinado bem, em decorrência do item mercadoria não ter sido declarado no CIAP como componente, função individualizada do bem não declarada, que não permitem ao fisco exercer plenamente seu poder de auditar a legitimidade dos créditos, conforme constou no AIES original. Nesse sentido, não socorre recorrente as alegações de que teria comprovado por outros meios o seu direito ao crédito que se apropriou, dado que, repita-se, o exercício do direito ao crédito do imposto relativo à aquisição de bem destinado ao ativo permanente é condicionado ao cumprimento, na forma e no conteúdo, dos requisitos previstos na legislação, o que a autuada incontroversamente deixou de cumprir a escriturar o seu CIAP com a enormidade de inconsistências e irregularidades mencionadas no AIES original, o que se comprova pelos demonstrativos fiscais que instruíram o AIES original e não questionados pela recorrente, pressupondo-se a sua concordância. No ponto, alega a recorrente, por exemplo, que, abre aspas, as planilhas elaboradas pela recorrente contêm toda a composição detalhada do crédito decorrente de aquisição de ativo imobilizado do período por documento fiscal e possui, ainda que em layout diferente, todas as informações de que trata a portaria CAT 25/2001. Ora, fecha aspas, né? Ora, se a legislação determina a forma e o conteúdo da prestação de informações por parte dos contribuintes, como é o caso, não pode a recorrente prestar tais informações em layout diferente, como ela própria alegou, especialmente por não ter comprovado ela ter autorização legal a tanto, não sendo dado aos contribuintes escolherem a forma e o conteúdo da apresentação de sua EFD diferente do estabelecido pela legislação de regência a todos os demais contribuintes em situação análoga. Também não socorre recorrente as alegações no sentido de que os créditos de que se apropriou decorrem da aquisição de bens destinados à manutenção,
construção e ampliação do sistema de fornecimento de energia elétrica ou de bens destinados a serviços de iluminação pública. A discussão de aspectos intrínsecos dos créditos apropriados, se decorrentes de bens instrumentais ou não, por exemplo, só teria lugar se a autuada tivesse escriturado regularmente o bloco G de sua EFD, forma definida pela legislação de regência e que permitiria apurar objetivamente a origem e a validade dos créditos, sem o que tal apuração não se viabiliza normal e desimpedidamente, motivo porque tal discussão perde o sentido nesse momento. A falta de escrituração regular do bloco G levado a efeito pela autuada inviabiliza a apuração da legitimidade dos créditos por ela apropriados, inclusive quando seus aspectos intrínsecos. Do exposto, resta comprovado que a autuada apropriou-se dos créditos sem observar a legislação de regência, notadamente quanto à escrituração do bloco G do CIAP, motivo porque andou bem o fisco em promover a glosa noticiada no item do AIM, que assim deve ser mantida. Frise-se, entretanto, que não se está negando ao autuado o direito ao crédito decorrente de suas aquisições de ativo permanente. Tal direito é garantido constitucionalmente aos contribuintes, porém deve ele ser exercido a tempo e a modo, nos termos e na forma determinada pela legislação de regência, o que não se viu na apropriação levada a efeito pela autuada, conforme fundamentei, restando irregular a apropriação por ela levada a efeito, portanto. Por fim, sem razão recorrente, quando alega a ilegalidade da base de cálculo da multa, referindo-se à atualização do valor básico da multa. Pesquisa se deu em conformidade com a súmula 13 de 2018, que é vinculante no âmbito desse tribunal. Em relação ao item 2, do AIM, recorrente não enfrentou o mérito da acusação, nada dizendo quanto a ele, caso em que a legislação entende que houve aceitação tácita da adesão a qual no ponto. E aí transcrevo. E ainda digo, no ponto, item 2, a recorrente limita-se a alegar que a multa feriria os princípios não confisco, razoabilidade, proporcionalidade, etc. Que é a aplicação do item 28, que a gente não pode, no julgamento, é vedado afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade. E assim mantém o item 2 do AIM. Do exposto com o esparçamento do recurso ordinário, nessa parte nega-lhe provimento. Em resumo, recurso de ofício, conhecido e desprovido, mantida a adequação dos juros à taxa Selic. Recurso ordinário, conhecido parcialmente e desprovido. É como voto, senhores. Representação fiscal. Eu não estou vendo a representação fiscal. Desculpa, não, nada, Belmar. O microfone estava... Ok. Eu estou numa outra página, eu vou falando com vocês, então preciso ouvi-los. Doutora Mara. Nenhuma consideração, acompanhe. Muito obrigado. Eu estou fazendo aqui um pequeno ajuste no meu voto. Doutor Alexandre. Acompanhe seu voto. Muito obrigado. Doutor Paulo. Também vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigado. Fiz uma pequena correção no meu voto. Já está disponível. Então, assim encerramos os debates. Está falando que o relator não votou. O relator já votou. Pronto. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Felipe, então foi negado o provimento ao recurso de ofício e conhecido parcialmente do recurso ordinário e negado o provimento também no termo dos meus votos. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Muito bem, encerramos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão
de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 15 de maio de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Jailson, podemos encerrar a live, por favor?